Eu preciso da atenção de vocês agora, porque o que está acontecendo pode definir todo o rumo dessa crise. Uma movimentação nacional começou a ganhar força depois da prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E mesmo que muita gente esperasse uma reação imediata nas ruas, ela não veio no primeiro momento, mas isso está mudando. Lideranças jurídicas e políticas estão alertando para o ponto decisivo: a votação da anistia, marcada para amanhã, dia 26. Se essa votação não passar, todas as chances legais de tirar o Bolsonaro da prisão simplesmente podem desmoronar. Há grupos se concentrando lá na sede da Polícia Federal onde ele está preso, reuniões estão acontecendo lá fora, o clima de tensão cresce a cada minuto. Eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, muito boa noite, é muito bom ter vocês por aqui. Eu só peço antes que vocês possam aí me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, tá? Tem uma setinha assim, marcando para você mandar para outro lugar. Você clica ali, manda nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder, que isso ajuda muito, tá bom? Então, depois que você assistir todo esse vídeo aqui, comente aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo. E também comente aqui embaixo de qual cidade você fala. É muito interessante saber de qual cidade desse grande Brasilzão e do mundo, né? Tava vendo esses dias comentários aqui no canal, pessoas do mundo afora aí assistindo a gente. Isso é muito interessante. Também peço para você se inscrever nesse canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias e assim você se mantém muito bem informado todos os dias. E pessoal, vamos acabar com a enrolação aqui, vamos vir direto para as principais informações do dia. E olha só, pessoal, alerta total: Moraes mandou prender o ex-comandante Almir Garnier na base da Marinha lá em Brasília. O ex-comandante foi condenado a 24 anos de prisão. E não para por aí não. O Moraes também ordenou que a Câmara dos Deputados declare perda de mandato do Alexandre Ramagem. Além da perda do mandato e dos direitos políticos, ele também foi condenado a 16 anos de prisão. Então, simplesmente o Alexandre de Moraes acordou aí hoje, querendo mandar todo mundo para a cadeia. E não parou por aí não, porque o Exército também cumpriu o mandato de prisão contra o general Augusto Heleno. Simplesmente hoje a crise chegou ao seu ponto máximo depois dessas decisões do Alexandre de Moraes de sair mandando prender todo mundo, principalmente os generais e comandantes aí do Exército Brasileiro. E agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui e me ajudem a compartilhar. Olha aí. Porque quem está falando da paralisação é o Sebastião Coelho, mas eu não posso deixar de te informar desta matéria que simplesmente o Hugo Mota rompe com a liderança do PT na Câmara. Ontem aconteceu dois fatos que chamou a atenção da política brasileira. O Hugo Mota rompeu com a liderança do PT na Câmara dos Deputados, Hugo Mota com Lindenberg Faria, e também o Davi Alcolumbre no Senado Federal rompeu. Isso significa, gente, que eles estão pavimentando o Centrão. Se você não entendeu qual é esse recado, né, tem muita gente fazendo teoria da conspiração por aí. Qual que é o recado, né, do rompimento do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre com a turma do PT? Eles querem pavimentar a vinda do Centrão. Qual que é a vinda do Centrão? É deixar o presidente Bolsonaro na cadeia, ou ali em algum local, ou algum acordo para tirar o presidente Bolsonaro da cadeia e ele não se candidatar a presidente da República. Essa é uma situação de fato que pode acontecer. E com isso, e com esse fato, o que vai acontecer com relação a isso? Eles vão fazer um acordo para que o Tarcísio seja o candidato do Centrão. Vocês estão entendendo a jogada? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil? Então, por isso que eu estou lendo essa matéria aqui, ó. A ruptura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com o líder do PT, Lindenberg Faria, não representa o rompimento do chefe do parlamento do governo Lula. Interlocutores do Mota diz que, diferente da conduta Lindenberg e Lula, explicou a interrupção do diálogo não se estende ao Palácio do Planalto. Isso aqui é o que o Metrópole quer divulgar. Na verdade, há ruptura sim, tá bom? A imprensa também está preocupada com o Alan dos Santos, que dispara contra aliados de Bolsonaro após a prisão, e o Alan não precisa de advogado, mas eu vou contextualizar isso aqui, né? O comunicador, agora já tiraram o blogueiro, né? O jornalista Alan dos Santos criticou aliados de Jair Bolsonaro por omissão após a prisão preventiva do ex-presidente, sábado dia 22. Em suas redes sociais,
o conservador afirmou que não adianta esperar uma nova ação dos Estados Unidos contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, se não existe mobilização de liderança bolsonarista para libertar o presidente Bolsonaro. E eu concordo. Nós temos hoje 90 deputados do PT. Onde eles estão? Onde é que esses deputados estão? Eles precisam estar na frente da Polícia Federal. Você lembra quando o Lula foi preso em Curitiba? Você lembra que se montou um acampamento lá na frente de Curitiba e o povo do PT não saía de lá? Vocês lembram disso? Onde que estão os deputados agora? Você precisa ligar para o teu deputado. Presta atenção no que eu vou te falar. Amanhã, quarta-feira, hoje é terça, 25. Amanhã, quarta-feira, vai votar a anistia. Se você não passar a mão no telefone, não ir para a rede social, mandar e-mail e encher o saco do deputado do teu estado, tem que ser do teu estado. Não adianta eu aqui em Minas ir lá falar com um deputado Kim Kataguiri de São Paulo. Ele não vai dar nem moral para mim, eu não sou de São Paulo. Eu tenho que falar aqui, ó. Tenho que falar com o Nicolas, eu tenho que falar com o Cabo Júnior, eu tenho que falar com um monte de gente daqui. Se você não fizer isso, nós estamos lascados, hein? Tá bom? E agora tem uma convocação de paralisação geral que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é muito grave. Paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total nacional? De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. Um setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós, nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, e o comandante do Exército calado, de cabeça baixa? Essa é a hora, meus irmãos, meus amados irmãos e conterrâneos. Paralisação já! Paralisação geral e alerta de greve. Caminhoneiros se unem ao agro e o Brasil pode parar nas próximas horas. Estamos aqui na concentração, aquecendo o motor para... Porque alguns minutos já está saindo, ó. Nosso destino é a Avenida Grande Circular, logo após Cosme Ferreira, Aleixo, até... A faixa aqui, olha, meu querido amigo, vem cá, Joaquim. Joaquim,
explique para nós aqui a ideia desta faixa, que foi uma ideia aqui sua, tá? Essas escritas, me explica aqui, explica para o nosso público, para que a gente possa levar a mensagem. Por que Faria Lima, Kassab e Ciro Nogueira? Porque tem muita gente que ainda não conhece muito bem de política, mas acompanha. Então é bom a gente sempre explicar muito detalhadamente. Dá uma explicação para a gente. Brasileiros, todos que estão se sentindo oprimidos hoje, porque não é só a questão do Bolsonaro preso lá dentro, eu me sinto preso aqui fora também. Até o esquerdinha que está aí do lado agora, comemorando tudo isso, você está preso no mesmo regime de exceção que nós. Quando ele quiser se voltar contra você, vai pegar você também. Nessa placa eu botei alguns nomes, a própria Faria Lima, o Kassab, o Ciro Nogueira, caciques de partido político, que é o Centrão. Nós sabemos por que Bolsonaro está preso, por quem ele está preso, quem que deu a canetada que o prendeu. Mas a gente precisa entender por que ele ainda está preso, por que nós ainda estamos presos nesse regime. Porque essas pessoas não querem votar, não querem que o parlamento resolva essa questão. Porque diz, o STF é a Suprema Corte, a última instância. Não é a última instância. A última instância é o Congresso Nacional, é o Senado Federal. Porque se o STF julga todos, o Senado julga o STF. Então eles têm a capacidade de acabar com isso dia para noite. Amanhã, terça-feira, até o Congresso está agitadíssimo. Ciro Nogueira, Kassab, vocês sobem nos nossos palanques, vocês estão gostando do Jair preso porque vocês vão indicar o próximo presidente, vocês vão servir na mesa o pior prato para a gente poder comer, porque às vezes não é nem a questão da urna, é fraudável ou não é fraudável, o problema é quem está na urna para a gente poder votar. E se tiver lá ou não estiver lá um Bolsonaro, da família Bolsonaro, alguém patriota de verdade, vai estar alguém regido pelo sistema de vocês, que favorece a Faria Lima. Vai pesquisar os nomes, os jornais, quem são os detentores do poder, quem derrubou o império, quem tomou o poder econômico do nosso país, que tem o maior lobby no nosso país. Se vamos fazer um número assim, bem simplório, se tem 100 nomes à direita e tem 100 nomes à esquerda, temos 300 nomes ao centro. Esse centro é estabelecido pelos grandes poderes econômicos, por famílias hereditárias, famílias detentoras da produção, da grande produção, da mineração do nosso país. Então é eles que nós estamos apertados, a gente aperta o nosso campeonato, por que nós não fazemos, porque eles não fazem, a gente é minoria. Mas existem agentes que estão com voto e estão com o poder do voto para mudar esse cenário, tirarmos o nosso país desse estado de exceção. Então, Kassab, esse recado é para você, para todos esses caciques políticos, para todos os detentores do Banco Itaú, do BTG Pactual, para todos esses do poder econômico. Essa bomba está na mão de vocês e só não resolve se vocês não quiserem. A imprensa falou muito ontem sobre a questão da tornozeleira. Eu tenho certeza que a imprensa leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. São 17 páginas. Dessas 17 páginas tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Um parágrafo. Ou seja, ele já havia decidido a prisão. Né? Ninguém toma a decisão de 1h30 da manhã e de 6 horas da manhã a Polícia Federal está na sua porta. Existem 170 mil tornozelados no Brasil, pessoas que usam tornozeleira eletrônica. Eu desconheço qualquer um deles que tenha 24 horas de vigilância por câmeras e uma guarnição da Polícia Federal na frente da sua casa e outra atrás da sua casa. Nenhum tornozelado tem, inclusive drones. Então o que se acusa o presidente Bolsonaro é de um crime impossível. Né? Como é que alguém, que o próprio vídeo mostra, né, estava sob efeito de remédios, mexendo na caixa, não na pulseira, né, alegando que havia uma escuta ou coisa parecida, claramente sob efeito de remédio. Essa pessoa com mais de 70 anos, vigiado pela Polícia Federal de um lado e do outro, estava se dispondo a fugir e lembrar que as medidas cautelares que foram impostas foi num outro processo, um inquérito contra o filho Eduardo Bolsonaro, e quando o Ministério Público faz a denúncia, não denunciou o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes não levantou essas cautelares. Não transitou em julgado o pretenso golpe de Estado, que na verdade nós acreditamos que não aconteceu. Mas mesmo assim não transitou em julgado. E o pior, dentro da sentença, dentro da decisão do ministro Alexandre, ele coloca em vários momentos que
a reação dos filhos é patética. A patética é você considerar injusta a condenação do seu pai, ou nós considerarmos injusta a condenação do presidente Bolsonaro, num processo em que claramente a vítima é o juiz, né, em que não há, na nossa opinião, devido processo legal, em que, pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado diretamente numa turma do Supremo Tribunal Federal, na contramão da jurisprudência que ocorria anteriormente. E essa mudança do foro acontece em março de 2025, quando a denúncia foi feita em fevereiro de 2025 pelo PGR. Por isso que nós votamos contra o PGR, que o PGR, inclusive, entrou com ação contra o presidente sem a legitimidade da extensão do foro, que não havia ainda sido decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma série de problemas que precisam ser levados em consideração. Então, quando se diz que o presidente Bolsonaro está preso de forma injusta, não é só isso, ele está sendo, inclusive, censurado de forma injusta. Há mais de 100 dias se impede que ele fale, se impede que ele se comunique com as pessoas. E agora se antecipa uma pena de prisão, certamente por uma questão que não tem muito a ver com a questão da justiça. Aqui, deputado Ramagem, eu estou aqui em segurança nos Estados Unidos. Eu tive que trazer a minha família para a nossa proteção. E tem mais um motivo. Se esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe, nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, inconstitucionalidades, perseguições, que eu estou nela com o Bolsonaro, ele vai ter que enviar para análise nos Estados Unidos. Só que o tirano da toga, ele sabe de todas as atrocidades que ele cometeu nesses autos. É só mandar formalmente para cá e esperar a declaração da maior nação livre, efetivamente democrática do mundo. Falam ainda que eu sou foragido. Primeiro que eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar. Um parlamentar, pela Constituição, que não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva. E ainda no final de uma ação, num trânsito julgado, só depois da maioria dos votos da Câmara dos Deputados. Então, eu estou regular, eu posso sim continuar minha atuação parlamentar, mesmo à distância, como de vários partidos fazem também. Eu estou respaldado na Constituição, nas leis, no regimento, no regramento da Câmara, e eu tenho certeza que meus eleitores apoiam a minha atuação. Se o momento é difícil, não é um momento de perder as esperanças. Bolsonaro já estava preso em casa ilegalmente. Essa prisão dele agora também é absurda, sem fundamento e ilegal. Anteciparam essa ilegalidade por razões políticas, nada jurídicas. Primeiro, eles têm pavor do clamor popular. Esses tiranos da toga vão querer criminalizar as manifestações públicas. Fizeram isso agora com uma vigília religiosa. É para destruir a essência da democracia. Vão tentar fazer por todo o período pré-eleitoral em 2026. Querem criminalizar ainda quem convocou a vigília. Tiraram o Flávio do pleito eleitoral de 2026. Vão tentar fazer isso também com todos os possíveis senadores e demais candidatos de direita em 2026. Mas nós temos que lembrar que eles não conseguiram nos tirar das ruas até hoje, graças a Jair Messias Bolsonaro. Que eles não conseguiram nos calar, nos tirar das redes, graças aos parlamentares de direita e de todo o clamor popular. Nós aposentamos um presidente do STF, pediu para sair. Barroso, que bradava que o STF era um poder político, com suas pautas antifamília, aborto, defesa do terrorista italiano, liberação das drogas, saiu. E os outros que estão com esse ar de normalidade. Se eles prenderam ilegalmente nosso maior líder, Jair Bolsonaro, é hora de manifestação sim. Vigília, ordeira, pacífica, é hora de anistia, ampla, geral e irrestrita. Cadê a bancada do agro? Vai ficar do lado dos destruidores do país? Cadê a bancada evangélica?
Vai ficar do lado de quem persegue, de quem é contra a família, os valores cristãos? Eu falo porque eu faço parte das duas. Com todos os votos delas, a gente consegue aprovar a anistia. É hora de conseguir pautar a anistia. Se pautar, passa, consegue a aprovação. Na Câmara e no Senado. É o momento de fazer o melhor. É o momento de fazer o que é certo para o nosso Brasil. A senhora recebeu muito dinheiro nos seus escritórios, milhões de reais vindos dos aposentados brasileiros, que foram depois para escritórios ligados a gente do INSS, que a senhora disse que conhece. Virgílio, que já esteve aqui, está preso. André Fidelis já esteve aqui, está preso. Eric Fidelis, que esteve aqui, deve ser preso logo. Aliás, a senhora não demora, vai presa também. Então, eu pergunto para a senhora, quando a senhora descobriu que era fácil ganhar dinheiro com aposentado no Brasil? Essa pergunta... Excelência, com todo respeito, eu não participei de fraudes. Mas a senhora ganhou muito dinheiro dos aposentados brasileiros, não foi pouco. Não vamos esconder os fatos. Um aposentado ganha um salário mínimo, vê alguém que... Só nos seus escritórios teve mais de 20 milhões de reais, só um deles. A senhora acha que é pouco dinheiro, 20 milhões de reais? Seja sincero, sim ou não? É pouco ou é muito? Não estou dizendo que é pouco nem muito, mas... Não, 20 milhões de reais? Sim, mas eu estou dizendo para você que eu não participei de crimes. Eu não estou perguntando se participou de crime, eu perguntei quando a senhora descobriu que era um baita de um filão trabalhar para aposentado e enriquecer no Brasil, independentemente se foram cometidos crimes ou não. Quando a senhora percebeu isso? Eu acho que não tem nenhuma, assim... Eu vou me abster a responder essa pergunta. Eu preciso começar também dizendo que eu fico chateado em ver aqui que muitos depoentes acham que esse trabalho aqui é menos importante, por exemplo, que o da Polícia Federal. Esse trabalho é tão importante quanto, ou até mais, senhor presidente. Então, calar-se aqui pode significar, principalmente para quem está assistindo, para quem está acompanhando e para as autoridades que também, em colaboração com a CPMI, estão investigando, que há o que esconder. Então, eu prefiro que nós estejamos investidos do espírito de colaboração para que a verdade venha à tona. Cecília Rodrigues Mota, a senhora é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Eu lhe pergunto, desde quando a senhora lida com aposentados do INSS? Primeiramente, quero dizer que eu não sou presidente de nenhuma associação. Então, a senhora é o que da associação? Eu presto serviço do meu escritório de advocacia. Não sou presidente. Não é presidente, mas a senhora presta serviço para a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e por esse motivo está sendo investigado pela Polícia Federal, correto? Sim. Ok. Então, uma pequena correção aqui, por esse motivo está sendo investigado pela Polícia Federal. Pessoal, licença, senhor presidente, nós estamos em votação no plenário da Câmara, só para rapidamente registrar o voto aqui. Eu afirmei que era presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, ela disse que não, que presta serviço. Porém, a senhora foi presidente, não foi, da APB? Fui presidente de ambas, da APB e da APEN. E por que quando eu disse que a senhora era presidente, a senhora disse, não sou, eu presto serviço? A senhora não disse, mas fui presidente no passado? Agora estou dizendo, me desculpa então. Não, porque quem quer colaborar, esclarece. A senhora podia ter dito, eu não sou hoje, mas eu fui presidente. Desculpa, mas foi na minha manifestação aqui, no que eu falei, eu abordei esse assunto. Mas eu sei, nós estamos aqui cada um no seu papel de inquiridor. Então nós queremos a colaboração. A senhora quer colaborar com a CPMI ou não? Sempre, né? Sim, ótimo. Então vamos continuar em espírito colaborativo. A senhora foi presidente da APB de 29 de março de 2017 a 14 de fevereiro de 2020, tá? Quem assinou foi o diretor de benefícios José Oliveira. A senhora pagou alguma propina para ele assinar o ACT para a APB? Não, eu não era nem presidente da APB, a época que ele assinou. Não tem... 24 de agosto de 2021. A senhora prestava serviço para a APB. Sim, prestava serviço. E tinha relação com a entidade. A senhora pagou propina para o José Oliveira? Essa é a minha pergunta objetiva. Sim ou não? Não. Depois, eu tenho aqui que a senhora foi conselheira fiscal e prestou serviço por meio do seu escritório de advocacia. Aliás, continua, a CAAP, é isso? Sim. 10 de maio de 2022 foi assinatura da ACT. Quem assinou no DIRBEM foi Sebastião de Paula. A senhora pagou propina para Sebastião de Paula? Olha... Eu realmente, eu acho que eu sou a que mais falou aqui, né? Não, eu prefiro me A senhora não vai responder? Não vou responder, se mas isso não quer dizer ao Sebastião de Paula. A senhora não sabe se pagou propina, não vai responder, aliás. Não vou responder. Não vai responder. Eu perguntei sim ou não. A senhora pagou propina ao Sebastião de Paula, a senhora não vai responder. Sim. Ok. Porque responder pode lhe incriminar, é isso que foi dito no início aqui. Vamos adiante. A APEN, que antigamente era ABSP, assinatura da ACT no dia 14 de julho de 2023 por André Fidelis, que a senhora disse que conhece, e a senhora foi presidente de 14 de junho de 2012 a 17 de novembro de 2022 da entidade. A senhora ainda tem relação com a APEN? Atualmente não tenho com nenhuma delas. Zero. Até quando a senhora teve relação com a APEN? Até bem pouco tempo.
A senhora pagou propina para André Fidelis para assinar o ACT? É, como eu estou falando. Ou para seu filho Eric Fidelis, sim ou não? Para assinar o ACT, assim, eu prefiro não responder, mas assim... Prefere não responder. Só para as empresas de Eric Fidelis, o seu escritório, Rodrigues e Lima Advogados, repassou mais de 2 milhões de reais. É o filho do André Fidelis que esteve aqui, sentado. E a senhora não quer responder se André Fidelis ou seu filho receberam propina de Vossa Senhoria para assinar o ACT ou para outros motivos. Senap.asa, assinatura da ACT dia 29 de janeiro de 2024, a senhora possui procuração e atira como jurídico da entidade. O ACT foi rescindido no dia 10 de abril de 2025 pelo INSS. Também a assinatura do DIRBEM do ACT foi feita por André Fidelis, que a senhora conhece. A senhora pagou propina a André Fidelis ou Eric Fidelis para que fosse assinado esse ACT? É como eu estou falando, eu prefiro não responder, no direito de silêncio. A senhora recebeu muito dinheiro nos seus escritórios, milhões de reais vindos dos aposentados brasileiros, que foram depois para escritórios ligados a gente do INSS, que a senhora disse que conhece. Virgílio, que já esteve aqui, está preso. André Fidelis já esteve aqui, está preso. Eric Fidelis, que esteve aqui, deve ser preso logo. Aliás, a senhora não demora, vai presa também. Então, eu pergunto para a senhora, quando a senhora descobriu que era fácil ganhar dinheiro com aposentado no Brasil? Essa pergunta... Excelência, com todo respeito, eu não participei de fraudes. Mas a senhora ganhou muito dinheiro dos aposentados brasileiros, não foi pouco. Não vamos esconder os fatos. Um aposentado ganha um salário mínimo, vê alguém que... Só nos seus escritórios teve mais de 20 milhões de reais, só um deles. A senhora acha que é pouco dinheiro, 20 milhões de reais? Seja sincera, sim ou não? É pouco ou é muito? Não estou dizendo que é pouco nem muito, mas... Não, 20 milhões de reais? Sim, mas eu estou dizendo para você que eu não participei de crimes. Eu não estou perguntando se participou de crime. Eu perguntei quando a senhora descobriu que era um baita de um filão trabalhar para aposentado e enriquecer no Brasil, independentemente se foram cometidos crimes ou não. Quando a senhora percebeu isso? Eu acho que não tem nenhuma, assim... Eu vou me abster a responder essa pergunta. Em algum momento a senhora percebeu que era muito fácil ganhar dinheiro de aposentado e era mais fácil ainda roubando? Não, porque como eu estou dizendo para você, para o senhor, excelência, desculpa... eu não roubei. Mas a senhora pelo menos recebeu o dinheiro que foi roubado, está claro. Esse dinheiro foi descontado ilegalmente. A senhora foi confrontada com dados objetivos do relator. Até seria bom se nós tivéssemos o gráfico na tela aqui, não sei se vai ser possível. Mas de um aumento enorme do número de reclamações de processos judiciais contra a APEM. Por que motivo isso teria acontecido se não fosse porque houve falcatrua? Houve fraude. Veja só, de 610 em 2023, passou a ser acionado judicialmente em 2024 mais de 19 mil vezes. E a senhora disse que não sabe de nada? Não sabe que era dinheiro fruto de roubo? Repito aqui para Vossa Excelência, eu não tinha nenhuma ingerência nas associações, por mais que queiram dizer que eu tinha, eu não tinha. A senhora é advoga para essa entidade. A senhora ganha apuração? Apuração. Não era apuração. Eu queria entender melhor também. Os contratos realmente era apuração, por isso eu preciso que a minha defesa faça um levantamento desses dados. Por isso eu também, como eu já repeti várias vezes, eu não tive acesso aos autos do inquérito, aos autos, a todo o teor. Então, assim, eu espero aguardar e, assim, para essa comissão, que eu já falei que respeito muito, e é tanto que eu acho que eu fui a que mais falou aqui. Se eu não falo mais, é porque eu não tive acesso a tudo. E muita coisa eu vou passar aqui, como já me comprometi. Tudo que eu falei aqui, eu vou passar. Muita gente ficou de passar coisa. Sabe qual é a impressão que dá? Eu não estou dizendo que é o que a senhora está fazendo, mas a impressão que dá de muita gente que diz que vai passar e não vem com as coisas, é que as coisas ainda vão ser fabricadas. Não, pois não é o caso. Eu posso lhe garantir. Veio aqui um tal de Cecílio, que sentou aqui, que ia mandar as planilhas quando fossem liberadas pela STF. Sabe o que tinha nas planilhas dele? Justamente a propina, inclusive para o Stefanuto, que está preso. A senhora pagou propina para o Stefanuto? Excelência, é como eu já falei, eu prefiro ficar em silêncio, eu vou me manifestar depois, mas não nesse momento. Pois é, o Stefanuto é o presidente do INSS do Lula, tá? O cara que tem lado, disse que era progressista, de esquerda, veio aqui e disse que não tinha nada com roubo. Pelo visto ele ganhava mesada de 250 mil reais por mês, até porque não tem riqueza evidente nele e na família, pelo menos que nós tenhamos encontrado. É bem possível que ele tenha distribuído esse dinheiro para alguém. Ou para muitas pessoas, para políticos, quem sabe, gente influente.
A senhora tem ideia de para quem talvez o Stefanuto vinha dividindo essa bolada, já que a senhora o conhece? Eu conheço, mas não dessa forma. Eu conheço institucionalmente. Bom, senhor presidente, aqui mais uma vez nós temos uma pessoa que vem amparada pelo direito ao silêncio. Até agradeço por ter respondido algumas das perguntas, mas as principais ficaram sem resposta. Quando começou a ver o filão que eram os aposentados, o dinheiro para tirar, não quis responder. Sabe por quê? Porque isso constrange muito, senhor presidente. Porque além da situação pessoal dela, que foi revelada aqui pelo deputado Adriana Ventura, que recebe uma pensão de filha solteira, mas é casada quase 20 anos, vai ser denunciado no Ministério Público. Ou seja, já tira do dinheiro da União, dinheiro do pagador de impostos para próprio proveito, ilegalmente há muito tempo. Mas nós estamos falando só do salário, pensão de 8 mil e tantos reais, que poderia ir para algum aposentado que precisa, que não tem o dinheiro para comprar as roupas caras, a bolsa cara que a senhora carrega e assim por diante. Além disso, a senhora viu esse filão aqui, ó, e ajudou, lamentavelmente, a assaltar os aposentados brasileiros tão sofridos e que merecem justiça. Por isso, senhor presidente, peço mais uma vez que a CPI siga esse trabalho sério que está fazendo. Pois não, excelência. E parabenizo o trabalho de Vossa Excelência, o relator Alfredo Gaspar. Muito obrigado. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar isso aqui, porque o povo brasileiro precisa entender o que realmente está acontecendo no Brasil, e isso é muito importante porque você sabe que na grande imprensa, na velha mídia, você não vai ouvir isso aqui, você não vai ficar sabendo dessas notícias. Então é muito importante que eu e você faça a nossa parte, que é de levar a informação para mais pessoas, tá bom? Vou pedir para você também comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você faça isso, tá bom? E também comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. É muito interessante saber. Tem gente aqui do Brasilzão mesmo, tem gente de fora. É muito interessante, então comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por você assistir até aqui. Se inscreva nesse canal. Aqui temos notícias quentes todos os dias e assim você pode se manter muito bem informado. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.